Boa noite a todos, né? Vamos para mais uma noite de estudos aí, com o Livro dos Espíritos do Evangelho. Continuando aqui, o Eduardo passou para nós nos últimos domingos, né? A emancipação da alma no capítulo 8. Hoje eu vou dar continuidade aí no capítulo 9, que é a intervenção dos espíritos no mundo corporal, tá? Vamos aí por alguns domingos juntos aí. É um estudo muito interessante. Nós vamos ver que isso aí é comum em nossas vidas. E vamos, depois desse capítulo, vamos perceber um pouquinho mais sobre os nossos pensamentos, né? Nossas ideias. Vamos lá, então. Penetração do nosso pensamento pelos espíritos. Pergunta de Kardec para os espíritos. Os espíritos veem tudo o que nós fazemos? Uma boa pergunta, né? Podem vê-lo, visto que vos rodeiam incessantemente. Todavia, cada um não vê senão as coisas sobre as quais dirige sua atenção, porque com aqueles que lhes são indiferentes, eles não se preocupam. Vamos ver isso mais para frente, mais minuciosamente. Mas, a grosso modo, o que ele quer dizer, Kardec, é a questão da afinidade, ainda de pensamento, de ações, né? Então, ele não vai atrair. Os que se preocupam em bagunça é atraído por quem quer fazer bagunça. Um exemplo muito claro sobre isso, tá bom? Os espíritos podem conhecer nossos mais secretos pensamentos? Olha a pergunta. Resposta: frequentemente. Eles conhecem aquilo que querias ocultar, vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos podem lhe ser dissimulados. Então, não conseguimos esconder, obviamente, até porque é o que atrai eles, né? A afinidade, o que pensamos, qual é a frequência de pensamento. Vamos iniciar esse estudo desse capítulo com esse pensamento, com essa ideia. O que pensamos, né? Qual é o nosso pensamento, a frequência que nós trabalhamos. Isso sim vai dizer muito quem nos rodeia, tá? Nesse sentido. Nesse caso, pareceria mais fácil esconder uma coisa a uma pessoa viva que fazê-lo a essa mesma pessoa depois da sua morte? Vocês acham? Certamente, né? E quando vos credes bens ocultos, tendes frequentemente uma multidão de espíritos ao vosso lado que vos veem. Né? É diferente agora, né? Você, antes, mas Deus está vendo, né? Deus está vendo. Todo mundo vê o que nós pensamos. Por isso que é muito importante essa educação nossa, né? Tudo começa no pensamento. É muito importante esse entendimento, porque nós estamos rodeados, sim, tá? Que pensam de nós os espíritos que estão ao nosso redor e nos observam? Isso depende, como venho falando. Os espíritos frívolos se riem dos pequenos aborrecimentos que vos suscitam e zombam das vossas impaciências. Os espíritos sérios lastimam vossos defeitos e procuram vos ajudar. Nos ajudar. O que isso quer dizer? Quer dizer que é simples, né? Nós fazemos algo que não faz nenhum sentido, os espíritos zombeteiros que estão conosco, obviamente, quando nós baixamos a frequência um pouco e fazemos algo desse tipo, esses espíritos, eles riem, eles não ligam, né? Para eles é bom isso aí até, né? Agora, os espíritos sérios, né, os que querem o nosso bem, que nos acompanham nisso, eles fazem de tudo para poder nós sairmos dessa situação, mas de tudo assim, nos orientando, às vezes nos insuflando, né? Dando aquela dica para nós que às vezes nós não prestamos atenção, tá? Influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e sobre as nossas ações. Já entendemos como é que funciona esse mecanismo, os espíritos têm influência sim, tá? Percebemos, já sabemos disso já. Agora, como isso acontece? É o que nós vamos ver agora. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Os pensamentos já vimos que sim. E as ações?
A esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Olha a situação, como é que ela é. De vos dirigir, de tomar conta. Não é tomar conta em si de você deixar o corpo e ele tomar conta. É ao ponto de você, às vezes, se entregar à ideia mesmo. A coisa, né? E chamamos isso, às vezes, de obsessão, né? Tem várias facetas disso. Então, várias situações, no caso, né? Então, tem que prestar muita atenção no que pensamos, as ideias que nós temos, tá? Temos pensamentos que nos são próprios e outros que nos são sugeridos. Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que vários pensamentos vos alcançam ao mesmo tempo, sobre o mesmo assunto e frequentemente bem contrários uns aos outros. Então, há sempre de vós e de nós, e é isso que vos coloca na incerteza, posto que tendes em vós duas ideias que se combatem. Isso acontece conosco, todo mundo pode falar que em quantas vezes você não parou para pensar, mas e agora, né? Eu tenho isso para fazer, mas, nossa, essa ideia é tal. Então, você pensa, sempre tem esse conflito, né? De várias escolhas. Isso é normal. Até porque tem as nossas ideias também têm a influência dos espíritos. Já vemos isso, que isso acontece. E somos bombardeados aí 24 horas. Porque essa relação, nossa, é intermitente, é direta. Como distinguir os pensamentos que nos são próprios daqueles que nos são sugeridos? É aí que começa o jogo, né? Ah, tudo bem, influenciado, mas como é que nós conseguimos identificar isso aí? Aí Kardec fez a pergunta, obviamente, tá? Aí o Espírito respondeu. Quando o pensamento é sugerido, é como uma voz que vos fala. Os pensamentos próprios são, em geral, aqueles do primeiro momento. De resto, não há um grande interesse para vós dessa distinção. É frequentemente útil não o saberdes. O homem age mais livremente, e se ele se decide pelo bem, o faz mais voluntariamente. Se toma o mau caminho, não tem nisso senão mais responsabilidades. Quer dizer o quê? Vamos dizer que a primeira ideia sua ali, que é a sua mesmo, vamos se dizer, né? Mas aí a decisão ainda é sua, ela está em jogo ainda. Tá? É aí que está a identificação do pensamento, isso que é importante. A consequência, o que isso vai gerar de consequência? Isso é mais importante. Não quer dizer que a sua ideia é a primeira, que é a certa. É aí que está. Entendeu? Então, temos que ter essa condição, né? De sabermos identificar, de pensar, de refletir sobre certa situação e decidir, não no emocional, mas com a razão, para poder evitar transtornos futuros. Tá? Disse algumas vezes que o primeiro movimento é sempre bom. Isso é exato? Ele pode ser bom ou mal, segundo a natureza do espírito encarnado. É sempre bom naquele que atende às boas inspirações. Então, quer dizer o quê? É simples, é afinidade. Como falamos no começo, vamos falar, e o Espiritismo vem trazer isso também, né? Essa questão da afinidade. Tudo é o que você pensa, o que você atrai, essa coisa, né? Isso é muito importante saber. Então, é a natureza do espírito encarnado. Se é bom ou mal, depende do que você é, o estado que você está. Em que condições você está? Aí sim, aí você vai ter a natureza das ideias. Né? Se você tem um plano miraculoso ali para fazer algo que vai prejudicar tal, obviamente que está cercado de você já sabe. Né? Agora, no bom, no bem, no que tem que se fazer, o oposto também é verídico. Tá? Como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito? Estudar é a coisa. Os bons espíritos não aconselham senão o bem. Cabe a voz a distinção. Isso já sabemos, né? Já entendemos já agora que é simples. Uma ideia que não é muito boa, opa, essa ideia não é minha, né? Às vezes você está numa condição um pouco mais
que se reflete melhor, que você pensa, você fala assim, essa ideia não é minha, por que eu estou tendo essa ideia? Isso aí não é bom. Você já identifica, tá? Isso é uma identificação. Quantas vezes alguns de nós já passamos por isso já? Nossa, uma ideia dessa, isso não é minha. Ou até você verbaliza alguma coisa que a pessoa fala do seu lado, mas isso aí não é você. É engraçado, né? Então, é mais ou menos isso, tá? Que acontece, entendeu? E no bom também. Às vezes você tem uma ideia boa, fala, peraí, mas como é que eu cheguei nessa ideia? Né? Essa ideia não é minha. Pô, mas que coisa boa, cara, que legal, que bom. Agradece, né? Porque é uma sugestão dos bons espíritos. Então, temos que agir dessa maneira. Com que objetivo os espíritos imperfeitos nos compelem ao mal? O objetivo dos espíritos nos levarem ao mal, dando sugestões de coisas erradas, para vos fazer sofrer com eles. Fato. Bom, isso diminui seus sofrimentos? Não, mas o fazem por inveja de verem seres mais felizes. Que natureza de sofrimento eles querem fazer experimentar? Os que resultam de ser de uma ordem inferior e afastada de Deus. Ainda passamos por isso aqui no mundo de prova e expiação, isso é óbvio, né? Isso tem mais isso do que o bom, por isso é o mundo de prova e expiação. A regeneração é o inverso, né, dessa situação, tá? Mas quer dizer que não vai chegar? Vão, é tudo ao seu turno. Mas é necessário isso aí por causa da condição evolutiva, tá? Nós estamos no mundo de prova e expiação, pensamos, né? Pô, eu penso bem, eu faço certo. Por que eu ainda sofro ainda? Eu tenho essas investidas, eu tenho esses pensamentos, eu ainda sofro, ainda caio nelas ainda. Porque nós estamos nessa condição ainda. Nós estamos vivendo no mundo de prova e expiação, uma faixa, só que tem uma variável aí grande nessa. Entendeu? Então, uns se influenciam mais, outros se influenciam já menos, outros já conseguem perceber, outros nem percebem mais, nem tanto se entregam. Nós vemos isso aí, né? Na humanidade nós vemos muito disso. Então isso é normal ainda no mundo de prova e expiação, tá? Por que Deus permite que os espíritos nos excitem ao mal? Olha uma pergunta importante. Às vezes as pessoas falam assim, mas Deus permite, porque Deus permite isso, olha lá, Deus permite. Você já escutou, já escutamos isso, já escutei isso já várias vezes. Escuto ainda, né? Mas como você vai explicar para uma pessoa, às vezes, né, que não entende isso ainda, não tem esse pensamento, é complicado. Então você contorna ali de uma outra maneira, tá? Mas vamos saber agora, por que Deus permite isso? Os espíritos imperfeitos são instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância dos homens no bem. Tu, sendo espírito, deves progredir na ciência do infinito, e é por isso que passas pelas provas do mal para alcançar o bem. Nossa missão é de colocar-te no bom caminho, e quando as más influências agem sobre ti, é que as atraes pelo desejo do mal, porque os espíritos inferiores vêm em tua ajuda no mal, quando tens vontade de praticá-lo. Eles não podem te ajudar no mal, senão quando queres o mal. Se és propenso ao homicídio, terás uma multidão de espíritos que manterão esse pensamento em ti. Mas também terás outros que se esforçarão em te influenciar no bem, o que faz restabelecer a balança e te deixa o comando. Muito importante. Essa questão trouxe ela é um pouco longa, mas achei muito importante para mostrarmos o porquê de estarmos aqui, né? Por que acontece isso? Porque sofrer, nossa, Alain, eu sou uma pessoa tão boa, eu tenho consciência. Agora, olha, eu me tornei espírita, não quer dizer, né? Mas me tornei espírita, eu estou entendendo agora, estou compreendendo, eu estou mudando a minha maneira de ser, mas mesmo assim ainda estou tendo sugestões, ainda sofro ainda faço coisas erradas. Tudo isso é o tempo, faz parte da prova, tá? Como que nós vamos adquirir virtudes que ainda não temos, sendo que nós temos que ser testados. Falar que eu sou indulgente, eu tenho que provar que eu sou indulgente. Eu tenho que passar pela prova da indulgência. Entendeu? Então, são várias situações que nos testam, que nos provam.
E assim vamos adquirindo reencarnação a reencarnação, prova a prova. O importante é sair daquele momento de expiação, que é um sofrimento que nós não entendemos, é um sofrimento rebelde ainda, para uma aprovação, para um sofrimento, para um momento de perturbação que é a prova que nos leva à perfeição. Entendeu? Das virtudes. Então, isso é importante, tá? Então, nós vamos agora entendendo isso um pouco. Então, isso, é uma lei do progresso. Por isso que Deus, né, fez essa lei, tem essa lei. Aí os espíritos vêm nos explicar o porquê acontece isso, como acontece isso. Porque ainda nós chamamos ainda, né? Ainda nós estamos ainda atraindo. Mas eu não penso, mas no íntimo um pouquinho ainda, pensamos. Ainda temos ainda um pouquinho da inveja, né? Da questão algumas coisinhas, né? Da calúnia, ali daquela conversinha, da maledicência. Nós temos aquele pouco ainda. Nós temos que extirpar. Queremos que extirpar. E as provas que nós passamos hoje é oriundo do passado nosso também. Tá? Nós fizemos muitas coisas, às vezes piores no passado, que hoje estamos provando aos poucos, sem pesar, mas nós temos que ter esse entendimento. E a doutrina veio para isso, para nos explicar o porquê da nossa situação de aflição, né? Essas dores que nos vêm, que antes era inexplicável, hoje já é explicável. Tá? Pode ser libertar da influência dos espíritos que nos solicitam ao mal? Sim, porque eles não se ligam senão aos que os solicitam, por seus desejos, ou os atraem por seus pensamentos. Então, dá para se libertar, né? Vamos ver agora como. Por que meio você pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Fazendo o bem e colocando toda a vossa confiança em Deus. Repeles a influência dos espíritos inferiores e destruís o império que eles querem tomar sobre vós. Evitai escutar as sugestões dos espíritos que suscitam em vós os maus pensamentos, sopram a discórdia entre vós e vos excitam todas as más paixões. Desconfiai, sobretudo, daqueles que exaltam vosso orgulho, porque vos tomam por vossa fraqueza. Eis porque Jesus nos faz dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixes sucumbir à tentação, mas livrar do mal. Né? Então, Jesus também já deu toda a diretriz, né, na oração dominical, que fala disso, né? Orai e vigiai. Então, é muito importante essa questão, né? Como nós vamos neutralizar essa influência? Fazendo isso. Mas a pergunta é, Alan, mas vai cessar? Não. Não vai cessar. Vai cessar quando nós conseguirmos extirpar mesmo o mal, aquilo. Então, não tem guarida. Os espíritos inferiores que querem fazer, eles não têm guarida. Enquanto eles não encontram guarida, não há o porquê. Tá? Enquanto tiver um pouco, eles vêm ali sugerir. Mas mesmo assim, ainda quem decide aí é você. Ainda quem manda ainda é você. Ainda é você que vai tomar a decisão. Então, por isso que é importante estar sempre equilibrado nessa questão. Tá? Para poder tomar sempre a decisão correta. Os espíritos cuja influência é repelida pela vontade renunciam às suas tentativas. Acabei de dizer agora. Que queres tu que eles façam? Quando não há nada a fazer, eles cedem o lugar. Entretanto, aguardam o momento favorável como o gato espreita o rato. Então, sempre estão ali, né? Porque nós ainda não estamos livres ainda das nossas más tendências ainda, totalmente, né? Nós ainda estamos lutando um pouco mais, alguns um pouco mais naquela situação, naquele tipo de característica, naquele tipo de virtude, outros um pouco menos, mas todos ainda estamos sujeitos, tá? Não é porque eu sou espírita, eu sou cristão, eu sou católico, eu sou evangélico, faço tudo, estou fazendo, estou praticando, sim, mas ainda estamos no mundo de propiciação e ainda estamos extirpando ainda, então estamos sim sendo influenciados. A diferença está ainda na tomada de decisão. É aí que está, né? Qual a decisão? Você sabe, o importante é identificar primeiro, depois tomar a decisão. Identificando já sabendo identificar, opa, isso aqui não é meu, isso aqui não é meu, opa, isso aqui não é bom. Opa, isso aqui é bom.
Isso é importante. Os espíritos que procuram nos induzir ao mal e que assim colocam em prova nossa firmeza no bem, receberam a missão de o fazer? Olha a pergunta de Kardec, hein? O espírito recebeu a missão de fazer o mal. O que vocês acham disso? E se é uma missão que cumprem, onde está a responsabilidade? Olha a resposta dos espíritos. Nunca o espírito recebe a missão de fazer o mal. Ponto. Não tem essa missão. Nós não somos programados para fazer o mal. O mal é a ignorância nossa ainda, tá? Quando ele o faz, é por sua própria vontade e, por conseguinte, lhe suporta as consequências. Respondeu a de baixo. Deus pode deixá-lo fazer para vos experimentar, mas não lhe ordena e está em vós repeli-lo. É aquela frase que nós escutamos, né? O mal ai de vir, mas ai por onde vem o mal, né? Sabemos quem trouxe essa máxima para nós aí. E todos nós somos responsáveis, né? Na ação, aqui, encarnado, desencarnado, em todo momento. Estamos plantando e colhendo, estamos em ação e reação, né? Então, é responsabilidade nossa também. Se nós adotar, mas quem me sugeriu foi um espírito lá para fazer isso. Mas você aceitou. Você aceitou isso aí, você comungou da mesma ideia dele e fez. Tá? Também temos ideias boas, e aí? Fazemos, será? Então, temos que prestar atenção. E todo mundo tem só para as consequências. Isso é uma lei. Né? É uma lei. Os espíritos que querem nos excitar ao mal o fazem aproveitando-se das circunstâncias em que nos encontramos ou podem criar essas circunstâncias? Resposta: eles aproveitam a circunstância, mas frequentemente a provocam, compelindo-vos inconscientemente ao objeto da vossa cobiça. Assim, por exemplo, um homem encontra sobre seu caminho uma soma de dinheiro. Não creiais que foram os espíritos que levaram o dinheiro para esse lugar, mas eles podem dar ao homem o pensamento de dirigir-se a esse ponto. E então lhe sugere o pensamento de se apoderar dele, enquanto outros lhe sugerem o de entregar esse dinheiro àquele a quem pertence. Ocorre o mesmo em todas as outras tentações. Olha o exemplo. Quem não viveu isso? Quem não vive isso? Não é verdade? Várias ideias, né? Provas, tentações, né? Às vezes queremos fazer aquela prova, né? Eu não vou beber mais, né? Olha, mas parece que é uma coisa fácil para quem já está livre. Mas quem bebe ali não tem controle do seu. Concordo? É uma prova, uma tentação, aí não pode passar no frente de um bar. Aí passa, entendeu? Então, aí tem as sugestões, porque você já tem aquela tendência, né? Aí, os espíritos, você tem aquilo, em ser inclinado àquilo, você é sugerido em partir para aquilo, né? E aí, tá? Mas também tem aquele uns que sugere você não vai, não vai, você não precisa disso. E aí? Então vai muito da nossa força de vontade ainda. Também, não é só entender. Entender é um passo. Estamos compreendendo. O Espiritismo veio para isso, para nos fazer compreender. Né? Tirou o lençol, tirou aquele véu que cobria isso em nós. Hoje está bem explícito, bem explicado. Tá, isso é um passo. O segundo passo é uma força de vontade. É uma determinação em fazer o que é certo. É vencer, é passar pela prova. Tá? Não quer dizer que você entende que você já passou pela prova. Você só criou um entendimento e para criar força, ter fé e acreditar que você vai passar por ela. Que isso não é eterno, que isso não é para sempre. Tá? Então, nós conseguimos vencer as nossas más inclinações, vamos vencer elas, aí é conforme nós nos entregamos, nos trabalhamos, estudamos no bem. Tá bom? Pessoal, é isso que eu tenho para hoje. Eu vou encerrar por aqui, tá? Porque vamos continuar no próximo domingo já, com uma outra parte também, no mesmo capítulo. Tá bom? Espero ter esclarecido os pontos aí referente a esse assunto.
E se tiver algumas perguntas aí, pode colocar no chat, que no final já colocaremos, esclarecemos, fazemos um debate para explicarmos. Tá bom? Uma boa noite a todos. Agora passo a palavra para Maiara com o Evangelho segundo o Espiritismo. Muito bem. Deixa eu só levantar minha apresentação aqui. Ótimo. Olá, boa noite a todos. É com grande alegria que novamente nós estamos juntos, não é mesmo? Então vamos lá. Hoje eu vou falar sobre o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título de Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Então, este capítulo, ele começa com os versículos da Bíblia sobre este assunto, né? E eu destaquei coloquei no slide para a gente disparar o assunto. Então, o versículo que eu destaquei é: honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Então, vamos entender um pouco esse versículo. Este nada mais né, que um dos mandamentos mosaicos, né, que veio antes de Jesus, então, para reafirmar o compromisso que Jesus colocou, que ele não veio destruir a lei, e sim fundamentá-la, né? E assim, justamente, ele é um dos mandamentos que ele não usa a palavra não no começo da sua sentença. Os outros não roubarás, não cometerás adultério, né? E esse é um dos mandamentos no qual é uma afirmação direta, né? Ele fala: honrai vosso pai e vossa mãe. E assim, esse versículo da Bíblia, essa fala do Cristo, ela está colocada dentro, né, das circunstâncias da época ao qual ele veio trazer todo esse novo conhecimento. Então, quando Jesus fala a fim de viverdes, né, o que ele quer dizer com essa promessa, né, longo tempo na terra que Deus vos dará? Naquele tempo de Jesus, não era muito valorizado os laços familiares, né? As mulheres não eram nem sequer consideradas como um indivíduo, né? Enquanto mais, se as mulheres já não é consideradas, imagine os idosos e vamos lá jogar uma mulher idosa. Então, naquela época, os laços familiares, eles tinham uma frouxidão muito grande. Então, Jesus veio trazer, dentro desse contexto, o quanto era importante, né, que esses laços familiares eles fossem ressignificados. E quando Jesus faz essa promessa em relação a essa terra, né, viver longo tempo na terra, ele precisava falar de uma coisa mais palpável aos hebreus, aos judeus. E ele fez uma alusão à terra prometida, que tantos judeus falam dela, né, que é o Canaã. E assim, Jesus fez essa promessa naquela época, dentro desta alusão e dentro do conteúdo que ele veio implantar. E aí, sendo que depois, né, com Kardec, veio ser explicado o que Deus e o que Jesus sempre quiseram dizer com essa questão de reino, com essa questão de terra, né, quando ele veio explicar que o reino não é deste mundo, né, e sim, é um reino espiritual, é um reino do Pai, e justamente é os mundos evoluídos, né, e justamente por isso, naquela época, como Jesus ainda não conseguia, né, não era a hora desse ensinamento, Jesus falou da terra prometida que eles tanto gostariam e tanto buscavam na época. Muito bem. E aí, esse capítulo nos fala primeiramente do tema da piedade filial. O que é isso? Nada mais são os compromissos de que um filho tem para com seus pais. Então, o primeiro compromisso que o texto nos traz, que o Evangelho nos traz, que um filho tem para com seus pais, eu destaquei, que é o compromisso moral. Vamos ler sobre ele? Quis Deus mostrar por esta forma que ao amor que se devem juntar, né, o amor de um filho para com o pai deve se juntar, o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles, para com os pais,
de modo ainda mais rigoroso tudo que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Então, tudo que a gente veio aprendendo sobre a lei de amor, sobre amar ao próximo como a si mesmo, sobre amar aos inimigos, nós temos isso, né, essa dívida para com os nossos pais, esse compromisso moral para com os nossos pais, ainda mais rigoroso. Então, quando esse texto nos fala, né, que ele fala do respeito, o respeito nas atitudes que os pais têm, né, das preferências, do jeito que ele resolveu construir a vida deles, né, as atenções, né, dos requisitos, de quando os pais nos requisitam, nós nos desdobrarmos, né, em atenções, em ajuda, a questão da submissão, em várias palestras espíritas e alguns textos, né, da literatura que nos apoia, fala que existe uma hierarquia. Deus, né, a espiritualidade, ela escolheu quem que ia reencarnar através de quem viria primeiro. Então, essa questão da submissão não está tão relacionada à questão da submissão de ideias, das ordens e tudo mais. Está relacionada à questão do respeito, de entender que os nossos pais foram escolhidos para vir primeiro. E justamente por isso, eles exercem uma linha hierárquica em relação a nós, os filhos. E a condescendência, né? Está ligado ali a eu me aproximar dos meus pais, eu entender os pontos que eles me trazem, né? Mesmo que às vezes esses pontos não sejam muito entendidos por nós, né? Mas nós buscarmos o entendimento. Então, todo aquele amor que eu devo ter para com o meu próximo, com os meus pais, ele está em primeiro lugar. O texto evangélico nos traz que este mandamento, honrai vosso pai e vossa mãe, é um colorário, né? O amar os inimigos é uma sublimação do nosso amor, né? Da construção do nosso amor pelo próximo, e esse é um colorário. E justamente porque eu não consigo amar o próximo adequadamente se eu não amar o meu pai e a minha mãe, que é quem me deu a vida, quem desvelou cuidados. Então, eles falam que é um ponto muito importante. Justamente por isso, Kardec faz um capítulo só dessa questão, honrar o pai e a vossa mãe. E aí nós temos o segundo compromisso, que é o que eu coloquei como compromisso físico-material. Então, o que é isso? Honrar o seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, né? Lá do compromisso moral. Não é só isso. É também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidados, como eles fizeram conosco na infância. E aí eu trouxe mais um destaque. Os filhos não devem a seus pais pobres. Aqui ele destacou os pais mais pobres, mas eu colocaria qualquer pai, qualquer mãe, com qualquer nível social, né? Só estritamente o necessário. Deve-lhes também, na medida do que puderem, os pequenos nada supérfluos e as solicitudes e os cuidados amáveis. Então, nesse compromisso físico-material, ele reforça, né, se a gente for entender, na época de Jesus, se a gente for ler um pouquinho, né, quando os pais envelheciam e viravam um peso e viravam um custo para a família se desfazia desses idosos. Existem algumas cidades na Índia, né, que ainda os doentes e os idosos são deixados na rua para morrerem sozinhos, né? E justamente por isso, Jesus veio ressaltar que nós temos um compromisso físico-material ali, que todo o desvelo que os pais tiveram conosco, material, nós teremos que ter com eles. É um compromisso que o Evangelho ainda nos coloca. Não é nem um compromisso social, né, da nossa sociedade atual. É um compromisso sagrado. E justamente ele fala que nós temos que assistir os nossos pais em todas as necessidades. E olha que especial, ele fala os pequenos nada supérfluos. Então, tudo que o seu pai e mãe precisarem, né, seja R$10 para dar um troco em algum lugar,
5 centavos, que você leve algo para eles de um lugar para outro, que são esses nadas do dia a dia, e as solicitudes, por exemplo, quando seus pais precisam de uma casa, um local para morar, precisam de uma assistência se acamados um dia, tudo isso está dentro da questão da piedade filial. O texto, ele grifa como isso da questão do compromisso moral e físico-material, ele fala que nada mais é a piedade filial, nada mais é que um pagamento de uma dívida sagrada. Então, para os filhos que acham que estão fazendo muito, né? Que aí os seus pais os devem sobre todo esse compromisso durante a velhice, na verdade, é claro que o texto nos diz que nós já estamos endividados com os nossos pais. E a questão físico-moral, ela está justamente ligada que a biologia, o encontro dos nossos pais, né, fez com que fosse possível gerar um corpo material para o meu espírito reencarnar. E só isso já é um motivo muito grande de uma dívida muito sagrada e do que requer devotamento da nossa parte como filhos. E aí eu destaquei mais um trecho do Evangelho para a gente falar sobre a questão dos filhos dos quais nós temos um pouco mais de dificuldade, não, dos pais que nós temos um pouco mais de dificuldade. Alguns pais, é certo, descuram de seus deveres e não são para com os filhos o que deveriam ser, mas a Deus é que compete puni-los e não aos filhos. Então, aqueles pais, né, que acabam tendo comportamentos muito inadequados com seus filhos, ou abandonam, ou os violentam de alguma forma, seja física, seja psicológica, enfim, tem N formas de violentar alguém, uma criança. E o texto é muito claro que nós não devemos, né, ir para com esses pais, que mesmo assim, nós temos uma dívida sagrada com eles, e que não somos nós que vamos cobrar por esse pai ter cumprido ou não o compromisso que ele tinha feito comigo para com o filho, né, e para Deus e a espiritualidade. Em relação a isso, o texto nos fala que nós devemos aplicar a questão do capítulo que fala sobre amar os nossos inimigos, né? Se um inimigo que nem me gerou, nem tem nada a ver comigo do ponto de vista ali social, né, do que nós conseguimos conceber, para ele eu já tenho que me desvelar em tentar me aproximar, em tentar diminuir as animosidades. Imagine para com os meus pais, né? Imagine para quem deu a vida para mim. Aqui eu não quero julgar, pessoal, e nem quero tentar sugerir nada, justamente porque só quem vive uma situação dessa sabe a dor, né, os conflitos internos que são causados e todo o calvário que se passa quando tem uma relação dessa de um pai para com um filho. Mas eu estou falando do que o Evangelho nos traz mesmo. E aí ele fala que, justamente, quando um pai, né, tem essas atitudes para com o filho, ele fala que o filho deve voltar para ele com aqueles mandamentos em relação aos inimigos, né, que é pagar o mal com o bem, e não com a vingança, não querer destruir os meus pais. Também não estou dizendo para que alguém fique numa situação de violência, numa situação de dificuldade, até um ponto que não aguente. Cada um tem o seu limite, cada um tem até onde consegue chegar. Para isso, nós podemos procurar ajuda profissional também, espiritual. Então, cada um vai até onde entende que consegue ir. Ele fala de que nós temos que ter indulgência, né, para com as imperfeições dos nossos pais. Afinal, os nossos pais estão na caminhada evolutiva como nós. Eles estarem para com a gente no papel de pais não os coloca numa posição de perfeição, seja moral, seja perfeição nas atitudes, ou construir uma vida físico-material cheia de facilidades para conosco, e não ser maledicente, né? Tentar não trazer as imperfeições dos nossos pais, né, às claras, e falar para os outros e tudo mais. E aí, a literatura espírita
também nos coloca que esse processo, né, familiar de pais para com os filhos, ele não é fácil, né? Então, reencarnar justamente, às vezes, com quem nós temos dívidas, com quem nós temos resgate, que o núcleo familiar basicamente é para isso, não só para isso, né? Mas ele é esse celeiro de transformação. Ele fala que justamente reencarnar com essas pessoas que nós temos essas dificuldades, ou que eu odiei em algum momento, é muito difícil. Imagine um pai, né, dá a oportunidade da vida por alguém que ele odiou em outra reencarnação, ou que ele tem párias muito sérias. Mas aí ele nos relembra do quanto esse pai aceitou, né, do quanto é difícil para esse espírito, que eu acabei de dizer que está em evolução, que é imaturo nas questões espirituais, né, que tem muito para crescer como espírito. Ele aceitou a responsabilidade da paternidade, né, ou da maternidade. Então, isso às vezes explica a instabilidade emocional que às vezes um pai ou uma mãe pode demonstrar para com seus filhos e acabar, né, tendo essas atitudes que às vezes que aparecem nos noticiários, ou que nós ficamos sabendo, ou elas são às vezes bem corriqueiras, né? E às vezes fica difícil da gente entender, porque como um pai pode agir assim como um filho. E justamente é por isso, essa estabilidade moral é que ele também é um ser em evolução. E por isso, nós temos que deixar que Deus faça o olhar para com esse pai e ver o que ele precisa para evoluir no futuro. Então, vamos lá. Agora, nós vamos entrar no assunto que fala da parentela corporal e espiritual. E o versículo da Bíblia que abre esse assunto é aquele que nós conhecemos, ele é bem conhecido, né? Quando Jesus diz, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Então, o que Jesus estava querendo dizer com este versículo? O momento em que Jesus disse isso era o momento que ele estava em palestra, né, que tinha muitas pessoas em volta dele, e aí a sua mãe e os seus irmãos vieram aonde ele estava, e foi anunciado para Jesus, né? Seus irmãos e sua mãe estão aí fora e o aguardam. E aí Jesus disse, né? Quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? É dito que os irmãos de Jesus ainda eram espíritos imperfeitos, né? Eles não entendiam o que Jesus estava trazendo, e quando a gente não entende, a gente acaba sendo muito austero, agressivo. E em relação à mãe de Jesus, apesar de ser Maria, dela ter desvelado todos os cuidados, e nós sabemos que ela é um espírito, né, evoluído, né, já para receber essa missão de ser mãe de Jesus, mesmo assim, naquela época, ainda Maria não concebia totalmente quem era Jesus, o que ele veio fazer. Mas como Jesus usava todas as circunstâncias para trazer um ensinamento, quando Jesus traz essa fala, ele usou daquela circunstância que estava acontecendo ali para que ele ampliasse, né? Ele começasse a ampliar a questão da parentela, na nossa parentela. Então, ele joga uma semente para germinar entre nós, né? E para a gente começar a trabalhar nessa questão da amplificação familiar, e que um dia nós pudéssemos conceber a questão da parentela universal. E é por isso que Jesus fala, depois no final, né, que a questão dos meus irmãos e minha mãe, né, aqui são os meus irmãos e minha mãe, isto é, ele fala da família dos laços espirituais, que eram irmãos e mães, aqueles que compartilhavam com ele dos ideais, né, que estavam ali para ouvir a promessa de Deus. Então, é isso que Deus queria dizer. Ele não, em momento nenhum, ele desconsiderou, ou ele não cumpriu sua missão com a família que ele tinha ali reencarnado. Ele só quis usar daquele momento para que fosse feita uma lição, para que ele conseguisse abrir uma lição. Continuando nesse assunto do parentesco corporal e espiritual, eu destaquei uma parte do Evangelho que fala:
os que encarnam numa família, sobretudo, como parentes próximos, são, mais das vezes, espíritos simpáticos. Mas também pode acontecer que sejam completamente estranhos uns aos outros. O que essa parte quer nos mostrar? O que nós devemos entender? Nós vamos reencarnar, pessoal, com a nossa construção de família é feita de acordo com as experiências e as provas que nós precisamos passar. Nem sempre nós vamos estar ligados ali com aqueles espíritos em outros momentos, em outras reencarnações. Mas ele fala que a maioria das vezes, quem reencarna são espíritos simpáticos. E aqui ele não especifica se são espíritos simpáticos no bem ou são espíritos simpáticos ainda na imperfeição e no mal. Né? Ele diz que vão ser alguns que têm afinidade. Mas pode acontecer que sejam estranhos uns aos outros. Então, às vezes, eu não encarno ali com os espíritos que eu costumo, dentro da minha parentela espiritual, vir para uma reencarnação. Às vezes, eu vou reencarnar justamente com aqueles que trazem comportamentos aos quais eu vou precisar aprender. Eu vou trazer, às vezes, como espírito um pouco mais, com mais experiência, mais evoluído, vou para uma circunstância para poder ajudar o próximo, destacado da minha família espiritual, justamente porque nós não estamos aqui, não é a função do ser só viver para ele. É função do ser estender a mão para o próximo. Então, as construções, né, da família reencarnante, elas podem ser várias. E aí, é dito que não são os laços de família, não são os laços da consanguinidade, os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e comunhão de ideias, que era o Cristo, quando Cristo disse, né, quem são que ali estavam os irmãos e a mãe dele, né? Os que prendem os espíritos antes, durante e o depois da encarnação. Então, à medida que nós vamos passando por várias experiências, à medida que nós vamos conhecendo outros seres, nós vamos nos afinizando. E quando essa afinidade é sincera, é profunda, também tem a comunhão de ideias, nós vamos criando a nossa parentela espiritual, que sim, pode ser diferente da parentela que nós estamos reencarnados. E às vezes os nossos amigos, aquele colega de trabalho com qual eu tenho afinidade, que eu tenho um carinho como se fosse alguém da minha família consanguínea, ele faz parte da minha família espiritual. E como esses espíritos afins se atraem, né, eles acabam próximos uns aos outros. Então são esses os nossos amigos, as pessoas que nós conhecemos, que às vezes nós queremos tão bem e sentimos como ou um papel de mãe, ou um segundo pai, ou um segundo filho, né? E aí eu fiz uma pequena divisãozinha do que é essa questão da parentela corporal e da parentela espiritual, para a gente conseguir entender um pouquinho, né? Então, a parentela corporal, ela pode ser uma questão de prova, né? Eu posso vir com, às vezes, espíritos que eu tive antipatias anteriores, né? Que eu tive dificuldades, que eu preciso espiar. E, justamente por isso, quando encarnam pares numa mesma família, às vezes irmãos ou pai e mãe também podem se repelir-se. Mas, quando às vezes é uma reencarnação só de resgate, quando eu tenho que cumprir algumas questões e reencarno com uma parentela simplesmente corporal para mim passar por aquelas experiências, esses laços são frágeis como a matéria. E se extingue com o tempo e muitas vezes se dissolve moralmente na existência atual. Então, assim que eu desencarnar, não são esses que eu vou procurar, né? E sim, eu volto para minha parentela espiritual, se assim me for permitido. E a parentela espiritual, eles são ligados por relações anteriores. Então, são esses espíritos que, ao longo da caminhada, eles se ajudam, eles se aproximaram sinceramente. Então, eles expressam por uma afeição recíproca. Eles atraem-se, como eu disse, e buscam-se, tá? Porque sentem prazer em estarem juntos. E se fortalecem pela purificação, né? Cada caminhada que vão passando juntos e pelas dificuldades, reencarnação, eles se perpetuam no mundo dos espíritos, eles se fortalecem.
Muito bem. E a questão das instruções dos espíritos, ela vai falar um pouco da ingratidão dos filhos e dos laços de família. No texto, ele nos fala um pouco da questão dos processos de formação dos núcleos familiares, de resgate em especial, né? Então, o que ele traz? Ele traz que quando nós desencarnamos, né, nós vamos para o mundo espiritual com tudo que nós temos, então, com todas as imperfeições. Então, se eu desencarno com ódio de alguém, né, querendo vingança, tudo isso vai comigo, né? Aquela história de que eu desencarno e fico bonzinho, ela não existe. Então, eu fico lá no mundo dos espíritos, né, na erraticidade. Quando eu já estou mais preparada e desencarno arrependido, eu posso ir direto para uma escola, né? E para um lugar que eu vou ir para o aprendizado. Ou quando não, quando isso é muito forte, quando eu desencarno ainda com um desejo muito ruim para com alguém, eu fico lá até que dentro de mim aquele sentimento cause tanto desconforto, né, ou circunstâncias para os lugares que provavelmente não vão ser bacana, que esses sentimentos vão me levar no mundo espiritual, eles me sejam tão atrozes que aí eu vou ser sensibilizado a buscar outro caminho. Quando sensibilizado, nós temos N relatos, né? Que a espiritualidade vai, nos busca e traz, né, para as casas, traz, por exemplo, a nosso lar, e lá nós passamos por lições de caridade, lições de perdão, para que construa para nós bagagem, para que nós pensamos no que fazer daqui para frente. E assim, lá no mundo espiritual, é desvelado para nós todas essas relações que nós tivemos aqui na Terra, né? Principalmente as mais conturbadas. E como elas são desveladas e amplificadas, eu consigo ver por que aconteceu, quando aconteceu, o que era antes. Isso me traz uma compreensão melhor de tudo aquilo. E assim, depois de um tempo, a espiritualidade convida, e também existe um compromisso interno da lei de Deus que nos empurra para que eu reencarne com essas pessoas e comece a resgatar essas inimizades. Não é fácil. No começo, eu acho que a maioria de nós acabamos nos repelindo essa ideia, mas com o tempo, com preces, com preparação no mundo espiritual, nós aceitamos e reencarnamos nesses núcleos de resgate, que podem ser as famílias. É fácil? Não é? Na verdade, eles dizem que é muito difícil, né? É uma prova muito difícil. E aí eu trouxe um trecho para disparar também o assunto que fala. Não escorraceis, pois, a criancinha que repele sua mãe, nem que vos paga com ingratidão. Não foi o caso que fez assim e que vô-lo deu. Imperfeita intuição do passado se revela, do qual podeis deduzir que um outro já odiou muito ou foi muito ofendido, e que um outro veio para perdoar e o outro, ou para expiar. Então, justamente nós entendemos aí que quando acontece isso, a família ali foi colocada como um núcleo de resgate. Quando eu encarno com pessoas que em outro momento, justamente, eu odiei muito. Com o tempo, né, e com a parte da infância, e que eu vou tendo um amor por aquela pessoa que eu acolhi, que em outro momento eu odiei, esses sentimentos, eles vão ficando mais amenos. Mas, ora vez, né, justamente porque foi muito forte o que houve em outro momento, numa outra vivência, eu posso ter um rompante de desequilíbrio e, às vezes, ter um sentimento um pouco de embate, um sentimento de aversão para aquele familiar, seja o pai com o filho para com o pai, entre irmãos. Justamente por isso, que essas cargas espirituais que nós trazemos lá de trás. E que nós não devemos olhar isso do ponto de vista julgador. O texto pede que a gente amplie nosso olhar, justamente porque essas questões das relações familiares, elas são muito difíceis de compreender, de conceber. Então, justamente por isso que, às vezes, nós temos essas animosidades dentro dos familiares.
em outro momento nós estamos resgatando-as. E assim, pessoal, nós falamos finalmente das ingratidões dos filhos, que eles falam que é a prova mais difícil que nós podemos buscar, né? As questões das afeições. E nessa questão da ingratidão dos filhos, às vezes nós podemos trazer a questão dos filhos credores, que são justamente esses filhos que nós abrigamos na condição familiar velhos adversários. Assim, essa proximidade é muito difícil. Por isso, eles falam para a gente ter um olhar em relação a esses filhos e buscá-los, olhar para eles com auxílio, sustentá-los com abnegação e tortura. Né? Ainda que isso, abnegação e ternura, desculpa, ainda que isso custe grande sacrifício, né? Porque justamente essa consciência do pai, mesmo que quando ele faz tudo para resgatar aquele filho, ele vai se sentir certificado, luminoso ao final de tudo, que tentou fazer de tudo para que esse filho tivesse outra caminhada. Assim, Santo Agostinho nos fala que tem 3 circunstâncias que às vezes pode haver ingratidão de um filho, né? Quando encarnam espíritos que têm ódio e força de ocorrências passadas, e às vezes esse primeiro reencarne junto não atenua tanto, né, o que aconteceu lá atrás. Também com os pais são muito tolerantes em relação aos vícios dos filhos, e justamente por isso esses filhos acabam aumentando ainda mais à medida que crescem as suas falhas, as suas dificuldades, e assim também, entendendo que a ingratidão dos filhos é uma imperfeição desses espíritos aos quais nós viemos dar uma chance de reencarne, ou nós reencarnamos proximidade de pais, né? E quando uma família, às vezes, veio harmonizada com espíritos afins, lembrando que nós sempre trabalhamos pelo próximo, e justamente por isso encarna nesse meio familiar um espírito que ainda está em desequilíbrio, ainda está aquém daquela evolução familiar que ele reencarnou. Justamente por isso, para que com o exemplo ele possa seguir o seu caminho e realmente conseguir evoluir de forma melhor. Essa é uma das provas mais difíceis, a questão da ingratidão dos filhos, é uma das que mais afetam o coração. Mas Deus, no final desse texto, vocês vão ver que tem aquela frase que Deus não dá o fardo mais pesado do que um pai possa carregar. E que esses filhos, nós devemos ver do ponto de vista espiritual, que eles, na verdade, eles estão na posição de filhos para conosco, mas eles são irmãos em relação a Deus, nos quais nós aceitamos a missão de encaminhá-los. Então, na verdade, eles não são nossos filhos, eles são filhos do Pai, ao qual eu aceitei o espaço, né, de estar ali com eles. Então, nós olhamos para esse filho do ponto de vista espiritual, e não só naquele núcleo familiar fechado que está reencarnado naquele momento. E assim, vai amainando, né, essa questão das dívidas das quais nós temos que resgatar, mas que sim, nós estamos nada mais na posição do que um irmão ajudando o outro. Então, a ingratidão dos filhos, diante da ingratidão dos filhos, o Emmanuel recomenda que os pais conservem o equilíbrio, pois o filho ingrato é um enfermo digno de piedade a nos testar abnegação e perseverança na prática do bem. Então, pessoal, estudemos quando o coração apertar e nós tivermos dificuldades familiares, para que nós consigamos o tempo todo lembrar dessa questão do espírito, né? Dessa construção familiar do ponto de vista espiritual, para que esses laços, que a gente consiga transcender esses laços e ver que nós estamos em missões mútuas. E assim, as nossas mágoas, as nossas tristezas,
ou as nossas incapacidades elas vão diminuindo. E aí, caso um pai realmente não consiga fazer o que ele tinha como missão de fazer, Deus vai dar outra chance. O texto nos diz que, né, diante de todo aquele quadro, o pai vai pedir outra chance para que possa reencaminhar o filho numa oportunidade de forma melhor. Então, nós não vamos ser condenados. Deus tem a reencarnação, Deus vai nos dar outra chance. Com certeza. Então, caminhamos com fé. Pessoal, obrigada. Eu avancei um pouquinho no horário. É que aí a gente encerra o capítulo hoje e fica tudo certinho. Pessoal, obrigada mesmo. Agora eu vou chamar um dos nossos irmãos para fazer a oração do primeiro momento e depois nós vamos às questões que foram nos colocadas no chat. Obrigada.